Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Honras e glórias são dadas ao Senhor, devem ser dadas a Ele. Amém? E eu, com toda a minha inteligência, honras e glórias eu devo dar ao Senhor todos os dias, principalmente quando eu conheço a sua autoridade, o seu poder, a sua grandeza, porque eu sei que tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, Deus está contemplando. A sua grandiosidade, a sua autoridade, a sua excelência sobrepõe todas as coisas. Então, às vezes, eu fico a pensar na minha vida, nas coisas que eu vejo que acontecem. E hoje eu vou falar sobre a mulher sábia. Lá em Provérbios, versículo 14, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. É uma responsabilidade muito grande para uma mulher edificar a sua casa. Suportar um marido insuportável, suportar as desobediências dos seus filhos, suportar às vezes a ingratidão das pessoas, da sua casa, da sua família, cuidar da sua casa, cuidar do esposo, cuidar dos filhos. Quando ela é uma mulher de Deus, ela vai para a igreja, cuida da igreja, participa de alguma coisa na igreja, e ela ainda tem que aturar as ignorâncias, as estupidez do seu esposo. E é mais triste, é mais doloroso quando esse homem conhece a verdade. E aí ele usa, às vezes, muitas vezes, versículos da palavra de Deus para sobrecarregar a sua esposa, sendo um homem que conhece a verdade. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas essa responsabilidade não é só dela, não é só da mulher. E eu dou os parabéns para todas as mulheres que procuram edificar sua casa no meio das tempestades, no meio das lágrimas, no meio das enfermidades, no meio da dor, no meio do sofrimento, mas ela consegue edificar. Ela consegue dar conta, mesmo triste, mesmo chorando, mesmo ali toda quebrada por dentro, dá um sorriso no seu rosto, mas ela sabe o que ela está passando por dentro dela. Ela é uma mulher que edifica a sua casa. Muitas das vezes ela fica calada, engole sapo de perna aberta para não magoar o seu esposo. E esse homem conhece a verdade. Mesmo ele não conhecendo a verdade, quando ele casou, ele prometeu cuidar dela, ser fiel. Ele não prometeu a ela, ele prometeu a si mesmo cuidar da sua esposa. Honrar a sua esposa, amar a sua esposa, cuidar da sua esposa. Mas cuidar da sua esposa não é só você comprar um vestido, comprar uma roupa, comprar um perfume, encher a geladeira de comida. Não é só isso. A mulher ela precisa de muito mais. A mulher ela precisa de atenção. A mulher precisa de amor. A mulher precisa de concordância com seu esposo. A mãe precisa ser amada pelos seus filhos. É uma necessidade que todo ser humano precisa. Mas essa frase aqui, a mulher sábia,
edifica a sua casa, é uma responsabilidade muito grande para nós, né? E às vezes o homem, principalmente pastores, eles querem usar, às vezes, essa frase quando a mulher, quando a gente faz alguma coisa de errado. Entendeu? Quando a mulher faz alguma coisa de errado que ela não aceita, ele fala: tu não é sábia, tu não é isso. Ele esquece que ele também tem responsabilidade. Ele é a pessoa mais responsável para cuidar da sua esposa. Porque quando uma mulher é amada, quando uma mulher ela vive através do seu marido o que está escrito na palavra de Deus, ela não vai precisar falar coisas que desagradam seu esposo. E às vezes ela é até chamada atenção, porque ela está tão sobrecarregada ali que ela não consegue, ela explode. E o marido às vezes joga na cara. O pastor joga na cara dela. Mas ele esquece da responsabilidade dele. Efésios capítulo 5. Aqui no 24 do capítulo 5 diz assim para nós: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu esposo. Preste atenção. Uma mulher de caráter, uma mulher que conhece a palavra, que conhece Cristo, ela vai fazer tudo para o seu esposo. Ela faz tudo, mesmo que ele seja um homem ignorante, estúpido, mentiroso, arrogante, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, certo? Ela vai fazer tudo para ele. Porque quando uma mulher é de Deus, verdadeiramente de Deus, ela não vai olhar para os deslizes do seu esposo, mas, preste atenção, amado. Ela está sendo sábia, ela está ali fazendo tudo para ele, mas ela está sendo sobrecarregada, porque o seu marido não está obedecendo e nem praticando o que está escrito na palavra de Deus, certo? A mulher, ela serve para fazer tudo, tanto em casa quanto na igreja. Ela vai para a igreja, ela participa do culto, ela participa do círculo de oração. Ela, quando tem uma festa na igreja, ela está lá, certo? Ela serve para tudo. Ela só não pode errar, né? Se ela errar, ela vai ser o quê? Exortada. Ele pode até ler o versículo para você. Epa, olha, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas ele está esquecendo de edificar, de santificar a sua esposa. E muitos pastores estão destruindo as suas esposas. Muitos pastores estão humilhando as suas esposas. Vamos lá. Versículo 25 de Efésios, do capítulo 5. Diz assim: vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Viu, marido? Viu, pastor? Está aqui, ó. Amai a vossa mulher. E não termina aqui, não. Para a santificar, purificando-a
com a lavagem da água pela palavra. Você está santificando a sua esposa? Tá? Tá, pastor? Eu gostaria muito que o pastor ouvisse meus vídeos, sabe? A palavra de Deus. Eles não gostam de ouvir a verdade. Eles não gostam. Toda vez que uma mulher vai no altar, que ela toca no casamento de alguém, quando ela dá assim uma cutucadinha no altar, o pastor, quando ele tem a oportunidade, que ele pega o microfone, ele vai retaliar a sua esposa. Mas sabe por que ele vai retaliar a sua esposa? Porque ele está errado. Ele quer manipular a cabeça dos outros pastores que estão na igreja. Isso é errado, pastor. É erradíssimo você falar isso no altar. A sua esposa está sofrendo. A sua esposa está precisando ser santificada pela sua língua. Certo? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha, pastor, a sua responsabilidade. Santificar a sua esposa como uma igreja gloriosa. A mulher, ela é uma peça fundamental, pastor, para você se salvar. Se você não procurar santificar a sua esposa pela água, que é a palavra, você não está se santificando. Certo? É uma responsabilidade muito grande para o homem, para o pastor. Isso aqui não é só para o pastor. Isso aqui é para os homens. Porque todos os homens se casam, tem mulheres. E as mulheres estão sofrendo porque o homem só quer sobrecarregar a mulher. 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E aí? Pastores, a sua esposa é uma pedra preciosa. Eu gostaria muito, sabe, que pastores ouvissem essa mensagem. Porque eles só sabem cobrar. Só sabem cobrar. Eu acho muito interessante, né, que os pastores, eles gostam de cobrar muito no altar, né? Às vezes eles elogiam até a sua esposa dentro da igreja, mas dentro da sua casa ela está vivendo um verdadeiro inferno com ele. E essa mulher, ela muitas das vezes ela vai só orar e chorar. Ela não sabe procurar ajuda. Mas você, mulher, que está passando por isso aí na sua casa, o seu esposo, que ele é pastor, procure ajuda. Não fique só esperando em Deus, tá? Porque esse pastor que faz isso com a sua esposa, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Principalmente se ele tiver 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos, 35 anos, sei lá. Ele não vai mudar com você. Ele é bonzinho lá na igreja, ele é um doce, sabe? Ele é um mel dentro da igreja. Mas ele não está ajudando a você também ser uma mulher sábia. Certo? Não está ajudando você. E vamos deixar de tanta hipocrisia, certo? Vamos deixar de hipocrisia. Vamos falar a verdade, vamos viver a verdade. Amém? No 29, versículo 29.
porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Você ama a sua esposa? Verdadeiramente, como Cristo está mandando aqui, você amar a sua esposa? E você não está amando? Você está maltratando sua esposa com palavras, com indiferença. A pior coisa que tem dentro de um casamento, amado, é a indiferença. Tu entra, tu sai, tu faz o almoço, tu lava a louça, tu te deita na cama do teu marido e ele faz de conta que você nem existe. Você não tem que ficar calada. Você tem que chegar com ele e conversar. E mostra na Bíblia para ele. Aqui, ó. O que foi que eu fiz de errado? Por que tu tá me tratando desse jeito? Qual é o teu problema? Porque tem coisa, mulheres, que não é só Deus que vai resolver as coisas. Você tem que falar. Porque se você não falar, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. E quando chegar lá na igreja, paz do Senhor, graça e paz, entendeu? E isso afeta a nossa vida, afeta o nosso psicológico. Você tem que falar, não é só porque você é crente, você é uma mulher de Deus, que você vai aceitar tudo. Você não pode aceitar, porque não é só a responsabilidade sua ser uma mulher sábia. A responsabilidade é do seu marido, principalmente se ele for um homem de Deus, um homem que prega no altar, sobe no altar e fala no microfone para todo mundo. Aí o pessoal, ai, esse pastor é uma bênção. Mas imagina se alguém colocasse uma moscazinha eletrônica e ligasse algo na tua televisão ou no teu celular para ver como ele é dentro de casa com a esposa. Glória a Deus. A mulher sábia edifica a sua casa. Muito bem. Mas essa mulher, ela precisa ser amada. Como diz a palavra de Deus aqui. O homem tem que procurar amar sua esposa, cuidar do seu bem-estar, se sacrificar por ela, como Cristo se sacrificou por você, homem. Certo? Nenhuma mulher, preste atenção, nenhuma mulher, nenhuma esposa, preste atenção, homem. Espero que você ouça, né, pastor, homem que está no altar. Nenhuma mulher e nenhuma esposa precisa temer a submeter-se a nenhum homem quando ele a ama como Cristo manda amá-la. Amém?